Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência em Alimentação. Eu sou Tânia Mara, nutricionista. E você que tem intenção de trabalhar com comida saudável, já trabalha com alimentação saudável, produz ali para vender, esse vídeo é para você então. Nele eu vou falar alguns conceitos básicos sobre alimentação saudável, como fazer, como começar, onde buscar os seus primeiros clientes, quais os cuidados que você deve ter para não elevar os seus custos em relação a fornecedores, tanto de embalagens quanto de ingredientes, na hora de você manipular esses alimentos, né? Porque às vezes, quando a gente trabalha com alimentação saudável, muitas pessoas vêm e perguntam assim: ah, você faz alimentos sem glúten? Você faz alimentos sem lactose, alimentos integrais, light, proteicos, né? Então, as pessoas, elas nos procuram para esses tipos de alimentos específicos. E às vezes nós até não fazemos esse alimento, mas aí uma pessoa vem e pergunta, outra vem e pede, aí a gente acaba, nossa, legal, então eu acho que eu vou começar a fazer esse, vou começar a fazer aquele outro. E aí a gente vai abrindo um leque tão grande de opções e de produtos que muitas vezes a gente acaba tendo prejuízo ou tendo custos desnecessários, porque a gente não define ao certo um cardápio, procura às vezes fazer produtos personalizados e com isso a gente acaba tendo esse custo mais alto. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar algumas dicas básicas que você pode fazer para poder estar organizando esse seu serviço e melhorando aí na sua produtividade, na sua eficiência e os seus custos, ok? Em 2013, eu comecei um negócio de alimentação saudável. A princípio, eu iniciei na minha casa mesmo. Então, eu comecei a produzir marmitas saudáveis. Aí, depois, eu aumentei também para fazer personalizadas. Aí, comecei a produzir lanches. Aí, veio janta, veio kits diários completos, veio sucos, sopas, caldas. E aí, eu fui aumentando o meu leque, como eu falei para vocês. E eu fui trabalhando com isso e acrescentando. O que eu fiz? A princípio eu procurei meus fornecedores e eu achei algumas embalagens parecidas com essas aqui. Então, essa embalagem é de 3 divisórias, então ela vai para freezer, para micro-ondas e ela fecha muito bem, né? Então ela fecha. Na época, em 2013, eu quase não via lugares com embalagens desse tipo, era muito difícil. Hoje, nós estamos em 2020, então você já acha, eu vejo sites, vejo várias pessoas trabalhando com alimentos saudáveis e utilizando esses tipos de embalagem, mas na época não era tão comum assim. E aí, o que eu fazia? Eu separava sempre minha alimentação. Aqui, todos os vegetais, né, frutas ia na salada, algumas sementes, e aí eu utilizava um quarto desse aqui para os carboidratos, e esse outro quarto para as proteínas. Então eu fazia essa divisão. Mas aí eu comecei a ter outras opções também. É aquilo que eu falei, começou a vir pessoas me perguntar, tudo, e eu comecei a montar outras. Então eu tinha essa outra embalagem aqui também, é onde ela só tem uma única divisória, onde eu produzia lanches, panquecas, tortas, né? Então várias coisas eu colocava aqui nessa embalagem. Aí eu tinha uma outra também que eu não tenho aqui, mas ela é de 2 divisórias, tinha uma divisória menorzinha aqui. Então o que eu fazia? Essa divisória menorzinha aqui eu colocava todas as hortaliças, legumes, e na maior eu colocava proteína e carboidrato, eu separava também. Então eu fazia nessa embalagem. Aí eu tinha também, abri uma outra parte que eu fazia só saladas e alguns lanches frios também. Então eu colocava nessa embalagem aqui, ela também fecha muito bem, tem um fechamento ótimo. E detalhe, o tipo de plástico, às vezes você precisa tomar cuidado, porque nós compramos algumas embalagens que fica o alimento aqui dentro opaco. Nesse caso, o alimento ele não fica, ele não perde a cor, ele dá uma cor acentuada para o alimento. Então, mesmo que eu coloque na geladeira e aí refrigere o produto, em vez de ficar embaçado, sabe, o plástico em cima, como algumas embalagens deixam,
Então essa embalagem aqui não, ele não fica embaçado, fica super bonito e o alimento ele fica apresentável. Então quando você olha essa embalagem tudo arrumado aqui, ele fica super apresentável, como nessa foto aqui. Você tá vendo como fica apresentável? Todos esses kits que eu tô falando, tem o de sopa também, como dessa foto, que eu coloquei as sopas, tem as garrafinhas de suco também que eu fazia, e aí eu entregava todas essas embalagens numa sacolinha personalizada nossa. Então aqui cabia certinho a sacolinha, essa sacolinha aqui de marmita, ela cabia certinho nessa embalagem. Então a gente colocava aqui pro cliente. E ó, tá vendo a embalagem como ela fica? Ela cabia certinho. Então nós fazíamos assim, entregava. Aí tinha os talheres, né? Tudo, o guardanapo, tudo que a gente enviava. Mas o que aconteceu? No início, eu tinha um cardápio lá, sempre para a pessoa escolher. Tinha um prato principal, que era ou carne branca ou carne vermelha, e uma opção. Então eu colocava lá a opção e a pessoa, ela fazia a encomenda da semana. Então ela pedia, ou ela pedia aquela proteína, e eu colocava todas as saladas que iam, a fruta do dia também que ia junto. E aí a pessoa escolhia. Aí ela sempre tinha uma opção para trocar, ou carboidrato, ou prato principal, ou até mesmo na salada. Aí depois, com o tempo que as pessoas foram me conhecendo, elas foram pedindo outras alternativas personalizadas. Então, para mim começar, eu fui em academias, em clínicas, e aí eu divulgava o meu produto ali. E aí essas pessoas começaram a me procurar e trazer, às vezes, cardápios de outras nutricionistas. E falava assim, você produz esse cardápio para mim, X? Você faz um lanche Y? Você faz o kit do dia? E eu comecei, faço, produzo, faço também personalizado. Aí as pessoas começaram a me trazer cardápios. Então tinha dia que eu produzia ali para 10 cardápios diferentes, para 15 cardápios e mais o meu que eu tinha. Então o que aconteceu nisso? Além de atrapalhar na minha eficiência, porque eu tinha que produzir várias coisas, eu gastava um tempo fazendo a minha lista de compra, calculando ali, fazendo, depois que eu ainda preparava, fazer a manipulação, eu tinha que montar cada embalagem dessa e colocar o nome da pessoa junto com a etiqueta. Então eu gastava um tempo também fazendo as etiquetas com a tabela nutricional, colocando o nome da pessoa, e aí eu montava e ia tudo certinho. Acabava que não estava mais compensando para mim, porque eu gastava horas fazendo esse trabalho, fazendo o trabalho de compras, fazendo o trabalho de etiqueta, fazendo o trabalho de manipulação. Aí eu tive que contratar uma pessoa para estar me ajudando ali na cozinha. Então essa pessoa começou a me ajudar e eu ainda tinha o meu consultório também que fazia paralelo. Então ela começou a me ajudar e aí a gente ia montando todas essas vasilhas. Com o passar dos dias, dos meses, eu comecei a perceber que aquilo não estava me trazendo lucro. Eu quis fazer para poder ganhar clientela, para querer aumentar, mas aquilo não estava me trazendo lucro. Por quê? Um dos maiores problemas quando a gente trabalha com alimentação personalizada é porque, às vezes, se você não colocar limite ali no seu cardápio para o personalizado, mesmo sendo a pessoa eu ia pedir, mas como que é esse personalizado? Ela que vai escolher o que ela quer ou eu que vou dar uma lista de opções para ela escolher? Então, comigo, como estava ela trazendo, então acontecia de, às vezes, eu ter que comprar um leite de amêndoas, eu ter que comprar nozes, eu ter que comprar castanha. Não que eu não usasse isso, eu usava sim, mas eu tinha o meu cronograma no meu cardápio. Então, você acaba comprando ingredientes que são diferenciados, ingredientes mais caros. Às vezes você não tem aquele planejamento seu mensal e aí surge um cardápio desse e você tem que buscar em um local mais próximo, em um empório, o que acaba aumentando o custo da sua matéria-prima. Então, em vez de você talvez pagar em um atacadão, alguma coisa,
o preço do leite de amêndoas, por exemplo, a R$ 12, você vai comprar no empório mais próximo a R$ 16, 18, depende do lugar, né? Eu já cheguei a ver diversos tipos de preços diferentes. Então, eu estava tendo um aumento de custo na hora de comprar a minha matéria-prima, os meus produtos. E outro problema é o seguinte, quando você tem isso também, você abriu ali 1 litro desse leite. Você utiliza 100, 200 ml. E o que você faz com o restante? Ou você vai ter que colocar em alguma preparação sua ali do seu cardápio e não vai poder aumentar o preço daqueles outros clientes, mesmo tendo uma matéria-prima mais cara, porque você aproveitou para não ter desperdício, só que elevou o custo das outras refeições dos outros clientes. Então, aí você acaba tendo prejuízo dobrado. Então, esse personalizado, mesmo que você esteja começando, esteja pensando em partir para essa área, o que você pode fazer? Não é só comida que eu estou falando. Eu falo de lanches, de sobremesas, de pães, de bolos. Então, todas essas áreas, a gente tem alimentação saudável. Eu tenho os alimentos sem glúten, sem lactose, eu tenho as preparações vegetarianas, né? Então, você tem aí um leque. Qual que é o primeiro passo que você precisa seguir? É definir dentro de todos esses produtos quais são os produtos que você vai iniciar. Mesmo que apareça outra pessoa te pedindo outra coisa, você tem que ter foco e falar quais os produtos que eu vou iniciar. Então, vamos supor que você liste ali 10 produtos iniciais. Desses 10 produtos, você vai ter variações. Então, quais são essas variações? Qual o limite? Porque aí o cliente, por mais que seja personalizado, ele vai ver ali o seu catálogo, né, ou a sua lista de produtos, mas ele vai ver dentro daqueles produtos as opções e ele vai escolher dentro daquelas opções. O que vai ser mais personalizado vai ser a quantidade, porque às vezes a pessoa está numa reeducação alimentar, ou às vezes nem todo mundo come sempre a mesma quantidade. Você pode de repente falar, então eu tenho embalagens de 100 gramas, de 200 gramas, de 300 gramas, você pode ter essa opção e ela vai escolher. Dentro do produto, então vamos supor, eu vou escolher um bolo. Aí dentro desse bolo eu tenho as variações. Eu tenho vegetariano, eu tenho bolo sem glúten, eu tenho bolo light, e aí ela vai escolher a variação. Dentro da variação, ela vai escolher o sabor. E dentro disso, ela vai escolher a quantidade. Então, você pode já definir esse passo que ela vai percorrer para comprar o do seu produto, ou você pode deixar ele em aberto, você tem as quantidades, a sua lista de produtos, você tem ali tudo definido, mas você pode deixar a quantidade aberta, como se fosse um self-service, entende? Então, a pessoa ela vai escolher entre aqueles produtos e na quantidade que ela quer, que aí você pode pesar. Você pode usar uma balancinha dessa simples aqui de cozinha, que eu fazia muito disso, colocava essa balancinha aqui e eu colocava a minha embalagem, aí eu tirava a tara da balança e ia colocando o alimento e pesando. Então, mesmo essas marmitas sendo saudáveis, personalizadas, tudo tem uma quantidade. Então, eu tinha lá, um exemplo, a minha marmita tradicional. Eu colocava 100 gramas de carboidrato, eu colocava 50 gramas de um grão, uma leguminosa, né? Como um feijão, uma ervilha, alguma coisa assim. Eu colocava 120 gramas de proteína. Então, eu tinha variação de 100, 120 e 150 gramas de proteína. Então, tinha uma diferença também ali nas minhas refeições. E isso altera o preço. E eu tinha a quantidade de salada também. Eu trabalhava com 100 gramas. Então, uma marmita dessa, isso 100 gramas, quando eu falo para você de legumes e verduras cruas, ela tem um volume maior. E quando eu trabalho com cozidos, o volume dela acaba sendo menor para o mesmo peso. Então, isso você precisa sim ter a balança para sempre estar conferindo. Então, uma marmita dessa, em média, ela poderia variar ali de 300 a 400 gramas. Mas se você deixar em aberto a questão do peso, trabalhando como um self-service, a pessoa vai fazer o pedido para você da semana e aí você vai já ter
o peso dela e vai trabalhar com cada pessoa um peso. Você produziu os alimentos, então você tem lá 10 tipos de alimentos. A única coisa que vai variar é o peso. Então, ok, isso é personalizado. Não é a questão de você comprar produtos diferentes. Então, toma muito cuidado com isso. Fique atento para não elevar o seu custo, não acabar querendo abraçar o mundo. E aí você não tem lucro, né? Você acaba tendo só prejuízo, porque você quer agradar todos os seus clientes, você não quer perder cliente, você acha que se você dizer não, você vai perder sua venda, sendo que na verdade não. E às vezes você pode estar até trabalhando, pagando para você trabalhar, né? Então você vai, quando vai ver no final do mês, você empatou o seu dinheiro e você nem ganhou e nem perdeu, ou você pode de repente perder, né, mesmo. Uma outra coisa que você precisa ficar atento também é o seguinte: onde estão os seus clientes? Então, dependendo do que você escolher ali para fazer dentro dessa área, desse nicho de alimentação saudável, você vai ter como foco um tipo de público. Ou é um público que quer uma alimentação mais proteica, porque uma alimentação mais light, porque é uma pessoa que gosta de malhar, que gosta de ir para academia, ou é uma pessoa que quer fazer uma reeducação alimentar, que vai em clínicas de estéticas ou salões de beleza, ou onde que tá esse meu público? Ou é um público vegetariano que às vezes vai em empórios, em mercadões, onde que tá esse meu público? Quando eu identifico ele, eu consigo ir até o local e fazer uma pesquisa, avaliar os hábitos, os costumes, o que está sendo vendido. Então eu posso fazer uma pesquisa de mercado na minha região ou em outras cidades em volta, ou até mesmo na internet, e ver o que está sendo mais procurado. Quais os tipos de alimentos que as pessoas estão consumindo com maior frequência dentro desse saudável. E aí, a partir desses alimentos, eu posso também criar as minhas preparações, criar os meus produtos, né, fazer os testes, e aí eu começar a divulgar nesses mesmos locais o produto que eu trabalho. Então, por exemplo, que você tem ali na sua região um empório ali de comidas naturais, que vende grãos, que vende produtos que não seja igual ao seu. Então, vamos supor que eu venda uma marmita dessas, um kit de salada. Eu posso conversar com a pessoa e em um dia eu marcar de ir lá e fazer igual aquelas promotoras de supermercado que às vezes fica o dia ali com o produto dela degustando. Então eu posso sim fazer isso, eu posso fazer porções pequenas, né, que são as porções individuais. Eu faço elas, levo para esse dia de degustação e aí eu posso pedir para ela avisar todos os clientes dela, e eu posso avisar também através das minhas redes sociais que no dia X eu vou estar em determinado local fazendo degustação dos meus produtos. Então, quer dizer, eu vou convidar as pessoas, tanto pela minha parte como da parte do empório. E eu vou trazer também o movimento pro local, pro espaço da pessoa. Então, vai ser uma troca, uma parceria que você vai estar fazendo. Então, você vai estar divulgando o seu produto e vai estar convidando as pessoas, chamando também para o empório da pessoa, que de repente tem clientes que é seu e não é dessa outra pessoa, então vice-versa, vocês vão estar trocando clientes. E isso é uma ótima forma de você começar, divulgar o seu nome, divulgar o seu produto. Quando as pessoas veem o alimento bonitinho, preparado, elas sentem a vontade de consumir. E quando elas experimentam e gostam, elas, além de consumir o seu produto, elas vão indicar você para outras pessoas que vai passar a te conhecer, te procurar. No meu caso, quando as pessoas começaram a me procurar e eu fiz lá o cardápio para uma pessoa personalizado, outras começaram a vir por indicação. Então, o meu público começou a crescer muito por indicação também. E naquela época nem se falava muito de redes sociais, né? Então eu não tinha Instagram, eu não tinha o poder da internet que nós temos hoje.
Então, essas dicas aqui que eu tô falando para você, de definir o seu produto, de como produzir, de pesar, em um sistema fechado, tanto de à la carte que ela pode escolher no seu cardápio, quanto um de selfie para quantidade, como você pode divulgar e fazer parcerias na sua região, tudo isso vai te ajudar a melhorar ali o seu serviço, o seu trabalho e conseguir os clientes que você tanto quer, conseguir o seu público, e aí você vai passar a entender ele também. Então, essa parceria, por exemplo, que você vai fazer no empório, no supermercado, em algum local aberto, é bom para você poder conversar com as pessoas e captar quais são as necessidades delas, o que elas estão procurando. E aí você pode, a partir daí também, mesmo que você já tenha um cardápio definido, você pode sim fazer alterações, mas alterações que você, depois de muito tempo que você pesquise e vê que realmente vai ter saída, né? Então, não é, por exemplo, um cliente te pediu, você vai começar a produzir. Não, isso aí tem que ser número, né? Tem que ser baseado em números. Então, conforme a quantidade de pessoas vai te pedindo, você vai ali anotando. Pega um caderninho e vai anotando. Uma pessoa pediu alimento X, aí depois outra pessoa pediu, outra pessoa. Aí, dependendo da quantidade de pessoas ali que estão solicitando o mesmo tipo de produto, aí sim você pode começar a fazer aquele produto e vender. Ele vai ser uma oportunidade de negócio para você. Então, sempre estude e analise o que você quer produzir, o que você quer fazer para você não ter prejuízo e não perder a sua eficiência, tá? Acabar trabalhando aí 10 horas por dia, 12 horas por dia sem ver lucro, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe com um amigo que você sabe que de repente precisa também ouvir essas dicas e se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair no canal. Até a próxima!